A paz, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador esteja sobre as vossas vidas. Bom dia, bom dia. Mais um dia hoje maravilhoso, a qual o Senhor nos concedeu a graça de acordarmos, respirarmos, levantarmos e ter a saúde e o vigor sobre o nosso corpo. Vamos orar até eu trazer essa pequena mensagem da Bíblia, ministração essa que o Espírito Santo tem colocado no meu coração hoje a respeito de submissão. Vamos orar? Pai querido, soberano Deus, eterno Pai, eu entro na Tua presença em nome de Jesus, te pedindo que o Senhor, com humildade, Senhor, o Senhor me dê sabedoria, que as Suas águas claras e transparentes estejam passando aqui hoje, Deus, inundando o nosso coração, a nossa mente, lavando, Senhor, com Teu sangue, com as Tuas águas purificadoras, revelando a nós aquele que está no Teu coração, me dando sabedoria, Senhor, e clareza para poder transmitir essa mensagem com toda graça, discernimento, sabedoria e a Tua visão que o Senhor tem para as nossas vidas como mulheres, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? A ministração que eu tenho a ministrar hoje está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz: semelhantemente vós, mulheres, sejais submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se não obedecer a palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida cassa no temor, o enfeite delas não seja com o exterior do frisado cabelos, ou uso de joias de ouro e composturas de vestes. Mas o homem encoberto no coração com incorruptível traje de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as mulheres, santas mulheres que esperavam em Deus, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Aleluias. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Aleluias, glória a Deus. Aqui no começo da palavra de Deus, ele já vai dizendo que nós mulheres devemos ser submissas aos nossos maridos. E porque também, se algum não obedecer a palavra, ainda está falando aqui, se algum dos maridos não obedecer a palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganha sem palavras. Isso quer dizer que nós devemos ser submissas, independentemente dos nossos maridos obedecer a palavra ou não. Muitas mulheres têm dificuldade de submeter seus maridos quando ainda não obedecem a palavra de Deus, se tornando soberba, se tornando muitas vezes a sabichona, se sentindo superior a eles por ser mulher de Deus. E Deus não tem prazer nisso. Nós devemos ser sujeitas aos nossos maridos, temente a Deus, temendo e sujeitando a voz dos nossos maridos. Muitas vezes, se eles não obedecerem a palavra de Deus, nós devemos guardar nosso coração, ir para o quarto de oração, orar a Deus, pedindo que o Senhor faça justiça, que o Senhor possa abrir os olhos, o entendimento, muda o coração, porque a palavra do Senhor vai dizer que o coração do rei, ele se inclina onde o Senhor quer. Ele se inclina aonde Deus quer. Isso quer dizer que o coração do nosso marido também está na mão de Deus. E que Deus, vendo a nossa sujeição aos nossos maridos, com certeza Ele vai nos abençoar, porque Ele sabe que nós estamos andando no temor dEle, de vez de ser rixosas, de vez de ser briguentas, nós vamos alcançar os nossos maridos sem palavra alguma. Amém? E é bem verdade que às vezes a mulher tem um jeito de ser, muitas vezes,
mulheres aquelas que está apta para fazer tantas coisas, nos sentimentos eu faço acontecer, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, vai se colocando à frente do homem e fazendo coisas às vezes que Deus não tem chamado ela a fazer, que é para o homem. Então nós devemos aprender a nos aquietar, esperar naquilo que o Senhor nos chamou a fazer, colocar a mão somente nas coisas que o Senhor nos chamou a fazer, como cuidar dos nossos lares, como auxiliar nossos maridos, quando assim formos direcionados a fazer. E a gente tem que guardar o nosso coração e saber que Deus nos chamou a ser esposa submissa, sabendo o nosso devido lugar no reino do Senhor. Fomos chamadas mulheres de oração, mulheres que sabem a qual é a nossa posição com humildade no reino. Porque Deus chamou primeiro foi o homem, não foi a mulher. Quando Deus fez o homem, ele fez primeiro o homem para depois ele fazer a mulher. Deus tem algo especial com o homem, com o varão. Deus fez a mulher porque Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe criar a auxiliadora que lhe seja idônea. Mas quando você vai reparar em todos os textos bíblicos, Deus tem algo sobre os ombros de homens e não de mulheres. Nós somos frágeis, nós somos aquela que está de lado para auxiliar, para abençoar com doçura, com sabedoria, e não para querer resolver o mundo com a nossa própria mão, com os nossos músculos, acharmos que somos donas da verdade, donas da razão e tomar a posição que pertence ao homem. Por isso que Paulo vai dizer que a mulher não deve usar traje de homens e nem o homem de traje de mulher. Tem um texto, né, que fala nisso lá na Bíblia. Então, quando você vai a Bíblia aqui, lá em Gênesis, você vê Deus chamando a Noé, Deus chamando a Abraão, Deus chamando a Moisés, Deus levantando homens e mais homens. E vem Jesus Cristo e chama quem? Os seus discípulos. Os seus discípulos para a comitiva do auxílio à obra missionária, a obra do Senhor na terra dos viventes. Depois, Jesus vai aparecer com a mulher e vai direcionar direções como auxiliar no reino do Senhor, ao serviço da obra missionária. Mas primeiramente Deus vem chamando a homens. O sacerdote está nos ombros dos homens. A direções do Senhor que o Senhor dá, todavia o Senhor delegou a homens. Homens primeiramente. Homens primeiramente. Então, mulheres, se coloca nos seus lugares. Aprenda a ser submissa à voz de Deus. Deus nos ama, sim, Deus nos ama sim. Quando nós somos submissas e sujeitas aos nossos maridos. Quando nós nos colocamos no temor do Senhor, servindo em silêncio, no auxílio do nosso lar, no cuidado dos nossos filhos, nas orações diante do nosso Deus, adorando, reverenciando em espírito e em verdade, deixando de lado a arrogância, o ego e fazendo aquilo que é a vontade do Senhor que o Senhor nos chamou para fazer na nossa vida, vivendo uma vida de humildade. De humildade. Está escrito aqui também, eu quero ler com vocês. Só um minutinho. Está escrito também em Efésios, capítulo 5, versos 22.
Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja sujeitai a Cristo, assim também mulheres seja em tudo sujeita ao seu marido. Vós, marido, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a si e se entregou por ela, para santificar, purificar com lavagem da água pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém, maridos? Se você ama a sua mulher, você ama a si mesmo. Porque ninguém aborreceu a sua própria carne, mas alimenta, sustenta também o Senhor a igreja. Aleluias, glória a Deus, porque somos membros do corpo, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à mulher, e será os dois uma só carne. Guarda nisto o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Também vós, cada um particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, e é assim mesmo, porque no livro de 1 Pedro 3, lá nós, capítulo 5, né, fala que Sara chamava Abraão de Senhor. Ela tinha temor do Senhor e ela sabia o seu lugar. Então, mulheres, vamos aprender a saber o nosso lugar, vamos saber temer o Senhor, agradando o nosso marido, servindo em amor, reverenciando que nem a palavra nos ensina. E vós, marido, aprendei a amar as vossas esposas, tratando com entendimento, amando como se fosse o seu próprio corpo, como está escrito aqui, porque ninguém aborrece a si mesmo. Então você tem que aprender a amar a sua esposa e a esposa aprender a ser submissa ao seu marido. Muitas vezes a gente erra, né? Eu tô aqui ensinando, mas isso não quer dizer, se eu tô ensinando, quer dizer que um dia eu tive que aprender. Um dia eu errei, eu bati a cabeça muitas vezes no começo da caminhada da fé. Já fiz muitas coisas assim, decisões a tomar, que o meu marido falava, não faça isso, e eu fazia, que eu achava que era melhor para mim, por causa que na minha maneira de pensar, eu sou cristã, ele não tá tendo o mesmo entendimento que eu, mas não, mesmo que ele ainda não tinha uma vida assim comprometida na palavra, na obediência da palavra, como aqui ensina na Bíblia, né? A palavra do Senhor nos ensina na Bíblia. Mesmo que ele não obedecia no momento certo às Santas Escrituras, em algumas palavras, eu tinha que ser submissa à palavra dele, porque a palavra do Senhor é assim que ensina na Bíblia, como está escrito lá no 1 Pedro, né? A qual eu li aqui com a gente, conosco, com todos vocês, que está escrito assim, semelhantemente, vós, mulheres, sejais sujeitos aos seus próprios maridos, para que também, se algum não obedecer à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganhado sem palavras. E eu muitas vezes não agi assim, mas hoje eu procuro agir, porque eu tenho temor do Senhor no meu coração e sei que quando eu obedeço ao meu esposo, eu estou obedecendo a Deus, eu estou sendo sábia, eu estou sendo temente a Deus, sendo temerosa à vontade do nosso Deus, e eu não quero bater cabeça, e só os rebeldes habitam em terra estéril, eu não quero andar estéril, eu quero andar como uma videira frutífica, e eu não quero fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, que é Jesus Cristo. E meu marido, ele sabe o desejo que eu tenho de pregar a palavra de Deus. Hoje ele tem maturidade para entender e ter me liberado
a pregar as Santas Escrituras aqui nessas redes sociais. E tudo é um processo. Houve já tempo que ele não permitia, mas hoje ele entende o meu chamado, ele acha muito bonito esse dom de pregar, mas em casa eu procuro mais pregar o amor, a obediência, né? Porque às vezes nem precisa da gente falar, mas simplesmente obedecer, ser submissa, e assim a gente vamos ganhar o nosso marido, não é verdade? Que essa palavra venha abençoar a sua vida, você que se sente desvalorizado, saiba que Deus tem um grande projeto com o homem, Ele ama muito o homem, Ele tem uma grande estima pela sua imagem e semelhança a qual Ele criou o homem, e Ele fez o homem de uma forma muito especial, Ele fez Adão para que andasse na presença dele, tivesse comunhão com ele. Ele chamou e ele ama tanto o homem que ele chamou esse homem à sua comunhão plena. A ponto dele chamar a Abraão, lhe fazer promessas. Abraão desenvolver intimidade com ele, fidelidade com ele, e assim aquela caminhada, Abraão direcionado por Deus, trouxe à sua casa este temor do Senhor, de todos serem direcionados por Deus a servir a Deus. Então você, homem, você pode ser direcionado por Deus também, a chamar a toda a sua família a servir a Deus, juntamente com você. E através do seu procedimento, a sua mulher também vai ser uma esposa submissa, porque ela vai ser direcionada por Deus. Deus vai falar ao seu coração. Então, você que está querendo alcançar sua esposa para o Senhor, ore a Deus, busque direção de Deus, e Deus vai mudar o coração da sua esposa. E você que tem marido, que não obedece a Deus, a sua palavra, como está escrito em 1 Pedro, verso 5, não, versos 1, que você possa ter paciência de ganhar o seu marido sem palavra. E esperar no Senhor, como o Senhor nos ensinou nas Santas Escrituras, através de apóstolo Paulo, dizendo que crê tu e a tua casa será salva. Ele falou isso para um homem que queria se suicidar, né? Porque o cárcere tinha sido aberto. Então ele disse para aquele homem crer, que se ele cresce, ele e sua casa serviria ao Senhor. Que tu e a tua casa servirem ao Senhor. Então essa palavra é para mulheres também. É para você, marido também, que está desejando alcançar o coração da sua esposa. Crê tu e tua casa será salva. Que o Senhor te abençoe. E que você possa santificar a sua esposa, como as escrituras aqui nos ensina, marido. Aprenda a santificá-la e apresentá-la a Deus. Como está escrito lá no livro de Efésios, está escrito assim: e vós, marido, amais as vossas mulheres também como Cristo amou a igreja, se entregou por si, para santificá-la, purificá-la com a lavagem de água pela palavra. Aprenda a fazer culto doméstico, aprenda a estar buscando a direção do Senhor no seu lar, e você vai ver que vai ser de grande bênção, para apresentar-se a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, semelhantemente mais santa e irrepreensível. Aleluias, glória a Deus. E é isso aí, meus irmãos. A palavra de Deus já nos fala por si mesmo, e ainda mais quando a gente explica assim, né? Não tem como não entender. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra. E o temor de Deus tem batido no meu coração a cada dia mais, para andar mais submissa ainda. Se eu já sou submissa ao meu esposo, eu quero ser mais. Tem uma palavra que devemos ser submissa em tudo. É em partes? Não, em tudo. Meu marido quer que eu pinto o meu cabelo de preto. Ele é apaixonado em cabelo preto. E eu vou fazer
para agradá-lo. Tudo bem? Meu marido não gosta que eu coloque as unhas tão grandes, ele não gosta. Tô precisando fazer minha unha essa semana. Eu amo a unha bem grandona, ele não gosta. Então eu vou colocar um meio termo, não tão pequena, tão curta, mas média, já vai agradar seu coração. Então o que você pode fazer para agradar o coração do seu marido? Façamos tudo como se fosse para o Senhor, com decência, com amor, com sabedoria. Ficam todos na paz do Senhor. E vocês também, marido, procura agradar suas esposas. Fica na paz. Deus abençoe.